Nascidas na escravidão e vendidas bebês, as gêmeas siamesas Millie e Christine McCoy enfrentaram adversidades. Elas sofreram exploração extrema, foram sequestradas por anos e exibidas como espetáculo ao redor do mundo. Então, o que aconteceu com elas? Elas encontrariam liberdade ou seriam vistas como aberrações para sempre? Millie e Christine McCoy nasceram em 11 de julho de 1851, em uma fazenda perto de Whiteville, Carolina do Norte. Elas nasceram na escravidão, pois seus pais, Jacó e Monemia McCoy, eram escravizados por Alexander McKay, de quem a família herdou o sobrenome. Naquela época, a liberdade ainda estava há mais de uma década e uma guerra civil brutal de distância. Ao nascer, juntas pesavam cerca de 17 libras e surpreenderam a todos. Millie e Christine eram gêmeas siamesas, ligadas pela parte inferior das costas e coluna por cartilagem. Elas dividiam certos órgãos vitais, mas não todos. As gêmeas nasceram em uma família grande, com 7 irmãos, 5 meninos e 2 meninas. Millie e Christine, ao contrário dos irmãos, não tinham traços físicos incomuns. A condição única delas, combinada com as dificuldades de terem nascido na escravidão, marcou o início de uma jornada extraordinária e desafiadora para as gêmeas McCoy. A infância de Millie e Christine foi caótica e trágica. Logo após o nascimento, a região soube das irmãs incomuns com uma anomalia médica. No século XIX, muitos não conheciam o conceito de gêmeas siamesas e passaram a ir à fazenda Mackay para vê-las. Com o tempo, Alexander Mackay ficou irritado com essa interrupção em sua rotina. Então, quando elas tinham apenas 10 meses de idade, ele as vendeu para John C. Purvis, com a condição de que a mãe delas, Monemia, pudesse ficar com elas. Mas o acordo durou pouco tempo. Um ano depois, as gêmeas foram vendidas novamente, agora para Brower. Brower, com o apoio financeiro de Joseph P. Smith, pagou a quantia impressionante de $10 mil pelas gêmeas, o que equivale a cerca de $400 mil hoje em dia. Visando o lucro, Brower passou a exibir as meninas como uma maravilha médica chamada as Gêmeas da Carolina, viajando pelos estados do Sul, como Louisiana, Texas e Carolina do Norte. Em outubro de 1853, Millie e Christine foram destaque na primeira feira estadual oficial da Carolina do Norte, atraindo cerca de 5 mil pessoas por dia. As meninas fizeram sucesso imediato, mas alguns duvidaram, achando que era farsa. Em Nova Orleans, para outro show, Brower solicitou exames médicos locais para elas e confirmaram que eram realmente gêmeas siamesas. A vida em exibição era exaustiva. As meninas eram frequentemente separadas da mãe e, embora não entendessem isso na época, eram alvo de ridicularização pública. Além disso, como crianças siamesas, eram descoordenadas e desajeitadas, tinham dificuldade para andar e, por isso, caíam com frequência. Com o tempo, elas criaram um jeito peculiar de andar de lado, que virou uma dança encantadora e fascinava o público. Isso se tornou um raro momento de alegria em vidas que, de outra forma, eram marcadas por dificuldades e exploração. Agora vamos voltar para Milhão Christine, cujas vidas estão prestes a tomar um rumo perturbador e chocante. Enquanto estava em turnê em Nova Orleans, Brown recebeu uma oferta irresistível, 45 mil pelos gêmeos, uma fortuna muito além do que havia sido pago originalmente. Para colocar isso em perspectiva, isso equivale a mais de $1.800.000 hoje. Claro, ele aceitou com entusiasmo, mas o negócio era bom demais para ser verdade. Brower havia sido enganado e Millie e Christine tinham desaparecido, levadas pelo suposto comprador. As gêmeas sumiram do público até 1854, quando surgiram novamente em um museu na Filadélfia. Nesse período, houve intensas disputas pela posse delas. Brower, Joseph P. Smith e Alexander McKay, que parecia lamentar ter vendido as gêmeas por pouco, reivindicaram a posse delas. Enquanto isso, a mãe delas, Monemia,
lutava para ter suas filhas de volta sob seus cuidados de alguma forma. O golpe deixou Brower falido e fora da jogada. Smith tornou-se tutor legal das gêmeas e não mediu esforços para recuperá-las. Contratou um detetive para rastrear Million e Christine, enquanto os sequestradores já haviam se mudado para o norte. Colocando as gêmeas em exibição no famoso Museu Americano de Phineas Taylor Barnum em Manhattan, as gêmeas apareceram em seguida no Canadá, antes de serem levadas através do Atlântico para Liverpool, na Inglaterra. Nesse ponto, Million e Christine já haviam passado a maior parte de suas jovens vidas longe de casa e da família. Em 1857, após 3 anos de busca, o detetive particular enfim as encontrou na Inglaterra. Monemia, mãe delas, e Joseph P. Smith, escravizador, foram a Liverpool para buscá-las. Em Birmingham, as gêmeas, com cerca de 5 anos e meio, finalmente se reuniram com a mãe. Foi um momento agridoce. Millie e Christine passaram a maior parte de suas curtas vidas nas mãos dos sequestradores, exploradas como curiosidades para lucro. Ainda assim, mesmo depois de serem resgatadas, a vida delas não mudou tanto assim. Elas logo retornaram ao trabalho, expostas novamente ao público no Reino Unido e depois nos Estados Unidos, seguindo suas vidas como espetáculo para entretenimento alheio. Foi assim que a vida de Millie e Christine se desenrolou enquanto elas cresciam. Imagino o que elas pensavam da própria situação nesses anos. Tudo mudou em 1860, quando Abraham Lincoln venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos da América no fim do ano. Em poucas semanas, a Carolina do Sul deixou a União, seguida rapidamente por vários estados do Sul, incluindo a Carolina do Norte, terra natal de Millie e Christine. Em meados de 1861, o país mergulhou no caos com o início da Guerra Civil Americana. Na época, as meninas moravam de novo na Carolina do Norte, dividindo o tempo entre a casa dos Smiths, seus pais biológicos e turnês pelo Sul. A Guerra Civil limitou os movimentos das gêmeas, mas também trouxe oportunidades de educação. Embora fossem donos de escravos, disse que os Smiths tratavam Millie e Christine relativamente bem. A esposa de Joseph quebrou a lei ao ensinar meninas a ler e escrever, algo ousado para a época. Millie e Christine também aprenderam vários idiomas e receberam treinamento em canto, o que depois definiu suas carreiras. Joseph Smith faleceu durante a guerra, deixando para trás uma propriedade que incluía mais de 30 escravizados. Apesar de sua morte, Millie e Christine continuaram escravizadas sob a família Smith, mas, com o fim da Guerra Civil, a liberdade finalmente chegou. As gêmeas, junto com seus pais, irmãos e inúmeros outros pelo Sul, foram libertadas, já que a escravidão foi finalmente abolida nos Estados Unidos. Com o fim da guerra e ao entrarem na adolescência, Millie e Christine puderam voltar a fazer turnês, e com um grau de autonomia maior do que antes. Essa era a época em que circos, chamados cruelmente de shows de aberrações, estavam no auge. Showmen como Phineas Taylor Barnum gerenciavam grupos que exibiam anomalias médicas, como gigantes, anões, mulheres barbadas e pessoas com membros extras. Em uma época antes da televisão e do rádio, a curiosidade muitas vezes superava a compaixão por aqueles com essas condições, e assim multidões lotavam os circos e feiras locais sempre que eles chegavam à cidade. Millie e Christine se apresentaram por todo o país e fizeram muito sucesso nesses shows. Durante esse período, havia uma fascinação generalizada por gêmeos siameses, frequentemente chamados de gêmeos siameses. O termo surgiu devido aos gêmeos siameses Chang e An Banka, nascidos no Sião, atual Tailândia. Em algumas ocasiões, Millie e Christine eram exibidas sem qualquer violação da modéstia, para provar que eram realmente unidas, satisfazendo a curiosidade do público enquanto mantinham um senso de decoro. Durante as turnês, associadas a Barnum Shows ou outros empresários, elas ganharam experiência na gestão de seus assuntos e pareciam adaptadas à posição.
Elas escreveram uma autobiografia no fim da década de 1860, usando o lema: "Como Deus decretou, nós concordamos", mostrando aceitação de sua condição médica e determinação em aproveitá-la. Logo voltaram para a Europa e, como muitos outros artistas de circo populares da época, encontraram-se com a Rainha Vitória. Um dos destaques das apresentações eram os duetos, com as irmãs cantando juntas ou alternando, Cristina em um verso e Milena no refrão, ou o contrário. Muitas dessas músicas depois foram publicadas em um livreto detalhando a vida delas na Coreia. Muitas descrições foram escritas sobre Milena e Cristina durante esses anos. A linguagem usada nesses textos nem sequer seria cogitada hoje em dia. Uma dessas obras, intitulada Um Esboço Biográfico de Milena Cristina, as Gêmeas da Carolina, apelidadas de Rouxinol de Duas Cabeças, e a Oitava Maravilha do Mundo, refere-se às gêmeas como uma criatura, e em outros trechos como uma única garota, como se não soubessem que gêmeas siamesas são duas pessoas diferentes. Outro anúncio infeliz sobre a chegada das meninas a Liverpool, em 1871, referia-se a elas como carga chegando em um navio, afirmando que havia chegado uma carga que, nas palavras do Sr. Túlio, poderia ser considerada das mais extraordinárias. O relatório continuou da seguinte forma: aqui temos uma jovem com um corpo, mas duas mentes distintas, nascida com duas cabeças separadas. Todos os homens inteligentes que a viram no Hotel Washington outro dia podem testemunhar a incrível inteligência que predomina em ambos os cérebros. A capacidade de conversação das duas cabeças, ao se comunicarem simultaneamente com duas pessoas diferentes sobre assuntos distintos, já seria prova suficiente disso. Mas o espanto não para por aí. Alguns dos duetos mais doces da música foram cantados por soprano agudo e contralto puro. As notas vinham de duas cabeças, mas só um tronco dava o vigor. Outros só faziam piadas idiotas. O Cincinnati Enquirer brincou que a garota de duas cabeças seria uma boa jurada. Ela conseguia ver os dois lados do caso. Esses comentários, apesar de zombeteiros, ressaltavam a fama incrível que elas atingiram. Mas será que a vida delas era apenas um espetáculo para o ridículo? Ou elas transformaram sua notoriedade em algo extraordinário? Millie e Christine foram vítimas de um mundo que as via como atrações de aberrações, o que fazia parte de sua realidade. Ao mesmo tempo, artistas como elas, que atuavam para Barnum e outros circos, eram bem recompensadas. Se fossem espertas o suficiente para aproveitar sua popularidade, poderiam ganhar muito dinheiro e se aposentar confortavelmente. Millie e Christine ganhavam cerca de $25 mil por ano em feiras nos Estados Unidos, enquanto apresentações em grandes cidades ou viagens à Europa podiam render ainda mais. Era muito dinheiro na década de 1870, especialmente durante a crise financeira nos Estados Unidos da América, chamada Longa Depressão, de 1873 a 1879. Com seu poder de ganho e o mercado em baixa, elas transformaram a desvantagem que caracterizou suas vidas e tiraram o melhor proveito da situação. Na década de 1870, elas compraram a plantação Mackay, onde nasceram mais de 20 anos antes, e a presentearam ao pai. Elas iriam adquirir a fazenda para si mesmas após a morte dele. Construíram uma casa grande de 14 cômodos onde viveram com vários familiares. Aos 20 anos, Millie e Christine já tinham dinheiro para uma aposentadoria parcial. Como outros artistas de circo da época, anos de turnês bem-sucedidas, geralmente de 5 a 10 anos, permitiram que elas acumulassem riqueza suficiente para viver confortavelmente, muitas vezes com funcionários domésticos para ajudá-las. Se o dinheiro acabasse, elas podiam voltar a fazer turnê por 1 ou 2 temporadas e ganhar muito, já que a demanda para vê-las era atendida. Isso ocorreu em 1871, quando as gêmeas fizeram turnê pela Europa, visitando Grã-Bretanha, França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Itália, Áustria, Hungria e Rússia.
O pagamento dos shows frequentemente era complementado por presentes de governantes e aristocratas europeus nas cortes reais. De volta à América, a dupla também concordou em fazer aparições em várias instituições médicas americanas e faculdades de exame físico. Isso pode ser visto como explorador e um tanto cruel. No entanto, é preciso lembrar que, naquela época, havia uma verdadeira falta de compreensão sobre o fenômeno dos gêmeos siameses e os médicos estavam ansiosos para entender melhor o assunto. Millie e Christine se aposentaram nos anos 1880. Agora, aos 30 anos, levavam vida tranquila na fazenda natal na Carolina do Norte. Estudos indicam que as gêmeas ajudaram discretamente a comunidade, financiando uma escola para meninas negras e apoiando faculdades nas Carolinas, frequentemente de forma anônima. Elas tiveram uma vida longa para gêmeas siamesas, que frequentemente sofrem com complicações de saúde devido à natureza de compartilhar partes e órgãos vitais do corpo. Millie e Christine viveram até cerca de 60 anos e morreram não por serem siamesas, mas devido à tuberculose, uma das principais causas de morte da época. Isso tirou a vida de Millie em 8 de outubro de 1912, aos 61 anos. Christine teria morrido cerca de 12 horas depois, no que deve ter sido um final muito triste. Elas foram enterradas em Whitefield, onde nasceram há mais de 60 anos. A lápide delas traz as palavras: uma alma com dois pensamentos, dois corações que batem como um só. As gêmeas deixaram a herança para os familiares sobreviventes. A história de Millie e Christine tem sido tema de várias biografias nos últimos tempos, resgatando sua história antes esquecida.